Olá a todos, espero que estejam a ter um dia incrível. Hoje vamos continuar a analisar a Agenda 2030 da ONU, passando para o 10º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Então vamos ver mais uma vez quais é que são as metas propostas pela ONU para atingir até 2030, como é que querem colocá-las em prática e como é que nos podemos prevenir da melhor forma. Tudo isto hoje no Atualizações. Então hoje começaremos a falar sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 10, o 10º ODS da Agenda 2030 da ONU, que é reduzir as desigualdades. E este vai ser o primeiro vídeo de dois, em princípio, que vão sair. Ou seja, vai sair este vídeo com alguns dos pontos principais que a ONU quer aqui colocar em prática. E no próximo vídeo vamos concluir, porque isto é um tema que engloba aqui várias vertentes. Então, começando, o que é que a ONU quer dizer com reduzir as desigualdades? Então, pela definição, é diminuir disparidades económicas, sociais e políticas, garantindo que todas as pessoas tenham acesso a oportunidades e a proteção social, independentemente do seu rendimento, género, idade, deficiência, etnia, origem, religião ou status económico. E como é que a ONU quer colocar isto em prática? Então, o primeiro ponto, e aviso já que, tanto neste vídeo como no próximo, são poucos pontos no geral, mas cada ponto possui vários subpontos, ok? Vários tópicos. Então, dentro do primeiro ponto, assim, grande, temos políticas redistributivas e regulação financeira internacional. O que é que isto significa? Temos aqui várias medidas da ONU para colocar isto em ação. Então, a primeira delas é aumento de impostos para cidadãos que tenham maiores rendimentos. Então, nós temos aqui que a ONU ainda agora acabou de nos dizer que quer reduzir as desigualdades e lá está, haver um estado de igualdade e etc. entre as pessoas, independentemente do seu rendimento económico, da sua etnia, blá blá blá. E neste momento agora já está a discriminar os trabalhadores que recebem mais. Porquê? Querem aumentar os impostos para os cidadãos que tenham maiores rendimentos. É aquela narrativa da esquerda de taxar os ricos. E a pergunta que nós podemos pôr é, ainda mais? Queres taxar ainda mais? E nós vemos, Portugal é dos países com maiores taxas em geral. Seja para a população com menos ou mais rendimentos, ok? Mas vimos que dentro de Portugal, quanto mais tu recebes, em termos de ordenado, de rendimento, mais tu vais ter de pagar em taxas e impostos. E basta fazer uma pesquisa, por exemplo, pela tabela de IRS, ok? E nós vemos que se tu és uma pessoa que recebe o ordenado mínimo, não pagas IRS. E à medida que vai crescendo o teu rendimento mensal, maior vai ser a percentagem de IRS que tu vais ter de pagar. Ou seja, isto, só por si, isto já é aqui uma discriminação, uma desigualdade que existe entre os diferentes trabalhadores, ok? E depois isto simplesmente não é uma solução viável, porque nós vemos perfeitamente que não é por as pessoas com maiores rendimentos estarem a sofrer uma taxa fiscal maior, não é isso que vai solucionar os problemas do país, da Europa, do mundo, o que for. Porque os governos vão continuar a imprimir dinheiro e vai continuar a haver corrupção, má gestão de recursos, dinheiro a ser gasto onde não devia ser gasto, ok? E então usam esta narrativa de taxar os ricos ainda mais. É algo ridículo e que não é viável porque simplesmente não funciona. Ou seja, querem tirar o dinheiro dos ricos para dar aos pobres, um bocado como o Robin dos Bosques, mas isso na vida real simplesmente não funciona e podemos analisar, ver diferentes modelos económicos e políticos que se baseiam neste conceito e simplesmente não funciona. E depois quando eles dizem taxar os ricos, isto também é muito subjetivo. O que é riqueza para ti? Para uma pessoa que ganha mais de 20 mil euros por mês, aqui em Portugal, de IRS e Segurança Social, tiram-te mais de 50% do teu rendimento mensal. Isto é uma coisa ridícula, que não devia acontecer em nenhum lado do mundo. Ou seja, tu estás a trabalhar e o governo fica com mais de 50% daquilo que tu fazes. Isto é algo mesmo
ridículo. Depois, a segunda medida para colocar isto em prática, aumento do salário mínimo, que nós aqui já falámos que também não é uma solução viável. Aumentando o salário mínimo, vai-se aumentar obrigatoriamente também o preço dos bens, produtos e serviços do país, numa percentagem que é ainda maior ao aumento do salário mínimo. Porque o que é que acontece? Se nós estamos a aumentar o salário mínimo, significa que o governo vai entregar mais dinheiro às pessoas, então vai imprimir mais dinheiro, a inflação vai subir e significa que não só o preço das coisas e dos serviços aumenta, mas aumenta de forma a que nem compense aquele aumento do salário mínimo. E depois nós temos aqui outro problema com os ricos ou as pessoas que têm maiores rendimentos, que é, se nós tivermos a aumentar o salário mínimo, isso afeta apenas as pessoas que recebem o salário mínimo, efetivamente. Ou seja, se há um trabalhador que recebe o salário mínimo num determinado emprego, que vamos dizer é 800 euros, e o salário mínimo sobe para 900, então essa pessoa vai receber mais 100 euros por mês. Mas e o que é que acontece às pessoas que não recebiam o salário mínimo? O que é que acontece às pessoas que recebiam um pouco mais do que aquilo que era o salário mínimo? Vamos dizer, por exemplo, uma pessoa que recebia 1000 euros, em vez dos 800, que era o mínimo neste exemplo inicial que eu estava a dar. Agora, aumentar-se o salário mínimo de 800 para 900, as pessoas, ou seja, quem recebia o salário mínimo está a receber mais 100 euros, mas aquela pessoa que não estava a receber o salário mínimo estava a receber um bocadinho mais, estava na faixa dos 1000, agora continua a receber os 1000. Então há aqui, mais uma vez, uma desigualdade entre trabalhadores e está-se a favorecer exatamente aqueles que têm empregos mais fáceis de serem substituídas, pessoas mais fáceis de serem substituídas e, normalmente, pessoas mais preguiçosas que não querem trabalhar. E nós já falámos aqui um pouco desse caso também, pessoas hoje em dia a trabalhar em supermercados, cadeias de restauração, etc., que não têm a mínima atenção, a mínima preocupação com o cliente, a mínima simpatia mesmo. Então, o aumento do salário mínimo acaba por favorecer quem não quer trabalhar e prejudicar aquelas pessoas com maior rendimento para o país, aquelas pessoas que realmente querem e levam o país para a frente, ok? Então, apesar desta medida do salário mínimo não ajudar ninguém efetivamente, ajuda mais quem não quer trabalhar. Depois, a terceira medida é a implementação de subsídios sociais e apoios aos chamados grupos vulneráveis. Então aqui o Governo oferece, se nós formos analisar o estado atual de Portugal, o Governo já oferece inúmeros benefícios a estes grupos vulneráveis, que nós sabemos perfeitamente quem é que são, nomeadamente pessoas que entram no nosso país, migrantes, e o Governo oferece uma panóplia de vantagens e ofertas especiais a estas pessoas que não as merecem e não dão o mínimo valor àquilo que recebem. E temos aqui, por exemplo, o caso da habitação, em que o Governo gasta carradas de dinheiro para oferecer habitação a estes grupos vulneráveis de pessoas que eventualmente não dão o mínimo valor àquilo que estão a receber, muitas vezes vandalizando as casas que são atribuídas e etc. Isto vai muito de acordo com o primeiro vídeo aqui do canal do ADS1. Então estas pessoas não dão o mínimo valor àquilo que recebem, para além de não merecer. Porquê? Porque, é assim, se nós imaginarmos uma moeda em que uma face é o merecer, a outra face é o dever. E ninguém está a dever nada a este tipo de pessoas. Porque estas pessoas não contribuem para o desenvolvimento ou para a evolução do país. Porque eu concordo que realmente possam haver incentivos, possam haver ajudas para a habitação, especialmente hoje em dia o preço das casas está altíssimo, ou seja, era até bom haver, nomeadamente, ajudas para os jovens portugueses arranjar uma primeira habitação, não é? Mas lá está, tinha de haver aqui um controle. O governo realmente disponibilizava uma habitação a preços mais baixos, ou mesmo uma habitação gratuita, apenas a pessoas que realmente estivessem a contribuir para o país. Fosse a estudar, ou seja, a pagar instituições de ensino para ganharem conhecimento e etc., seja a pessoa a trabalhar, a vender um produto ou serviço. Então, neste caso, claro que faz sentido haver apoios a pessoas que realmente queiram seguir, levar o país para a frente, contribuir para a evolução do país. Aqui, neste caso, não é isso que acontece. Estes grupos vulneráveis pouco ou nada fazem para a evolução de Portugal, ok?
E depois, a última medida aqui é que estes países e depois os países internacionalmente vão colaborar entre si para garantir que estas medidas, nós vimos agora estas 3 medidas principais, entram em prática e assim se mantêm. Então nós temos, por exemplo, governos a perdoarem dívidas uns aos outros apenas para depois poderem criar novas dívidas, gastando montanhas de dinheiro para o desenvolvimento dos países menos desenvolvidos, como nós já vimos nos últimos vídeos, gastar carradas de dinheiro para energias renováveis, sustentáveis, tecnologias, internet e telecomunicações, como nós vimos no último vídeo também, que é dinheiro mal gasto porque não há uma monitorização. Ou seja, está-se a gastar o dinheiro para aqueles países, aquelas comunidades em específico, mas isso não significa que efetivamente o estilo de vida, o conhecimento, efetivamente que haja uma evolução daquele país, daquela população, daquela comunidade, etc. De nada vale abrir bibliotecas em zonas menos desenvolvidas se as pessoas lá não sabem ler, ok? E aqui é um bocado assim como isto funciona. E passando ao segundo ponto que eu quero falar hoje, e que é o ponto que vai fechar este vídeo, é o empoderamento de grupos marginalizados e a facilitação da migração segura, que é algo que afeta profundamente Portugal. Então, dentro de grupos marginalizados, o que é que a ONU significa? Minorias, migrantes, refugiados e pessoas com deficiência. Então, para começarmos este tópico, eu devo dizer que, claro, sou a favor da migração, mas é preciso haver controle e monitorização da mesma. E não é só um controle das pessoas que estão a entrar para o nosso país, mas também daquilo que acontece enquanto elas cá estão. Ou seja, ao longo da sua estadia cá no país, o que é que estas pessoas estão a fazer? Como é que se estão a comportar, digamos. E aqui o grande problema da migração em Portugal é que não há um mínimo de controle em nenhum destes pontos. O tipo de migração que existe em Portugal é muito enviesado. Nós vemos que as etnias, os grupos de pessoas que entram em Portugal são muito restritos e nós temos até estrangeiros que vêm para Portugal, muitas vezes assim por curtos períodos de tempo, ou seja, para férias, em viagem, que eles próprios, estes próprios estrangeiros que vêm para cá, que criticam o sistema português e criticam a migração descontrolada que existe em Portugal, ok? Porque nós sabemos perfeitamente que os migrantes que vêm de Portugal não é para melhorar o estado do país, normalmente são pessoas que não têm família formada, são homens que vêm para cá arranjar problemas, a tentar violar mulheres portuguesas e a impor os seus costumes à força no nosso país, na nossa nação, culminando aqui em vários problemas que nós temos tido nos últimos anos e vemos crimes, desastres maiores e mais rotineiramente do que nunca, não só aqui em Portugal, mas em todo o mundo, em todos os países que defendem esta migração descontrolada. Então nós temos muçulmanos ilegais nos Estados Unidos da América a conduzir caminhões enquanto usam o telemóvel, dezenas e dezenas de acidentes rodoviários que têm acontecido em poucos meses. Temos também um caso do ano passado, africanos nos Estados Unidos também a caçar animais domésticos para rituais e também para os comerem. É verdade, apesar disto se ter tornado quase um meme, isto é verdade e podem ver denúncias que foram feitas à polícia, ok? E temos inúmeros homicídios brutais cometidos exatamente por estes grupos demográficos, não só na América, mas aqui também em Portugal. Contudo, nós não vemos nada disto nas notícias, porque aquilo que passa nos canais de telecomunicação é apenas propaganda de dados falsos. Então nós temos estatísticas que apontam que a criminalidade tem descido nos últimos anos, lá está, roubos, homicídios e montes de outras coisas. Isto acontece em todo o mundo, em que há inúmeros casos de crimes que não são registados e há outros casos que são propositadamente ignorados pela polícia. Isto é algo que polícias efetivamente disseram em voz alta. Foi algo que estes polícias assumiram que estava a acontecer, ok? E é algo que já é explorado há algum tempo, por exemplo, pelo Matt Walsh, que tem um vídeo, assim, um short de YouTube, exatamente a falar nisto e que vou passar aqui. Vamos ver o vídeo.
The homicide victimization rate in this country increased by 19% from 2019 to 2023. That's a nearly 20% increase in the rate of people getting killed by other people, whether intentionally or unintentionally. It seems like a rather significant jump, to put it mildly. But this is data that no mainstream media outlet will report. It's only because of an account on X called Data Hazard, which came up with the numbers by looking at death certificates, that we have this information at all. So think about that. We have a 20% increase in the homicide victimization rate in just 4 years. Any other country at any other time in history would call that a crisis. But using that kind of language wouldn't play well for Kamala Harris. So instead, her promoters are resorting to a familiar tactic, selectively relying on data that helps their candidate while ignoring the data that contradicts or complicates that narrative. It's all part of an effort, once again, to convince you to ignore what's happening right in front of you, what you can see with your own eyes, what you're experiencing in your own lives. Então, isto é mais uma razão para não confiarmos nos mídias tradicionais e nestas empresas de estatísticas e dados que são altamente influenciáveis por outras agências, outras organizações, etc. Então nós podemos pensar um pouco porque é que a ONU e os países querem facilitar a migração e aumentar ainda mais a desordem. Algo que muita gente fala como a repopulação mundial, ok? Porque nesta migração descontrolada, os partidos políticos dentro do país dão passaportes em troca de votos. Os partidos políticos mais de esquerda possíveis, o PS, Bloco de Esquerda, Livre, etc., são todos a favor desta migração descontrolada. Porquê? São exatamente essas pessoas que vêm para o país que lhes dão votos para eles continuarem no poder e continuarem a receber dinheiro de lá. E não é à toa que nas últimas eleições que houve aqui em Portugal, em que o Bloco de Esquerda perdeu inúmeros assentos na Assembleia da República, depois disso houve muitas pessoas que apoiavam o Bloco de Esquerda e que saíram do partido, não é? Porque os estágios acabaram e tiveram de ir fazer outra coisa qualquer, provavelmente juntaram-se ao Livre, que é assim um partido mais parecido ao Bloco de Esquerda, mas que desta vez está em ascensão, está a crescer, então vão tentar arranjar taxas para outro lado. Então é algo muito triste que acontece, mas é o que é. E depois estes partidos propagam o multiculturalismo como algo ótimo e benéfico para todos, contudo, os países têm perdido a sua essência, as suas tradições e os seus costumes. Nós, hoje em dia, temos lojas dos chineses, temos casas de kebab, temos barbeiros a cada quarteirão, ok? Isto mesmo em terriolas, em zonas não comerciais, zonas com uma dúzia de pessoas a viver lá, ok? Isto porquê? Porque os migrantes não sabem nada sobre a nossa cultura e honestamente não querem saber. Alguns deles nem sabem falar a nossa própria língua. Então isto era algo que serviria também de uma forma para efetivamente haver uma migração controlada, era perceber se as pessoas que querem entrar no nosso país, para cá montar uma vida, viver, morar, se realmente têm respeito pela nossa cultura e se pelo menos a conhecem. Era fazer um pequeno teste de história para realmente ficarmos a saber o conhecimento que aquela pessoa tem da nossa cultura. Depois, outra narrativa também propagada pela esquerda é que os migrantes vêm trabalhar em áreas e postos que os portugueses não querem, o que não faz sentido nenhum, porque aqui o verdadeiro problema não está nos portugueses, mas sim nas condições de trabalho em si. Ou seja, neste caso nós temos trabalhos em que são salários baixos para horários longos de trabalho exigente. Então, estes trabalhos são propositadamente feitos para os migrantes e não ao contrário. Não são os migrantes que se adequam àquele trabalho. São os trabalhos que já são propositadamente feitos para certos tipos de pessoa. Mas aqui o ponto mais importante a referir mesmo é que a ONU e a esquerda só se interessam por tipos específicos de migração, como era de esperar. E nós vemos há muito pouco tempo o caso dos agricultores brancos que viviam na África do Sul, em que houveram centenas de homens mortos e outros, lá está, discriminados pelo governo africano, mais uma vez, apenas pela cor da sua pele, ou seja, aqui um racismo sistémico, mas que não se falou em lado nenhum. E estes homens brancos, juntamente com as suas famílias, um ponto muito importante aqui a colocar, contrariamente àquilo que acontece em Portugal, a maior parte da malta que vem para cá são homens solteiros que só querem arranjar problemas. Aqui nós temos homens brancos que foram com as suas famílias da África do Sul para os Estados Unidos da América, ou seja, refugiados mesmo, porque era uma guerra cultural em África do Sul, arranjaram um refúgio legalmente, importante referir, legalmente,
nos Estados Unidos da América que os receberam, e depois deste acontecimento houve montes de esquerdistas a reclamarem compulsivamente deste facto, porque o homem branco é que colonizou a África, então a culpa é sempre do homem branco. Mas se nós formos mesmo pensar, mesmo na altura das nossas colónias, na altura em que Portugal tinha meio mundo nas suas mãos, nós, ao colonizar os outros países, nós não estávamos apenas a ficar com a terra, com aquelas terras, como já falei aqui noutros vídeos, mas nós estávamos a incutir valores naquela população. Nós estávamos a construir edifícios, hospitais, escolas, empresas e fábricas, como nunca se tinham construído nestes países, nas nossas colónias. Criámos montes e montes de emprego e, sobretudo, nós espalhámos os nossos valores cristãos para estas pessoas terem uma vida melhor, ok? E esta é a grande diferença daquilo que acontecia com a migração antigamente e a migração de hoje em dia. Pelo menos aquele tipo de migração que a ONU e a esquerda e estas organizações e países publicitam e divulgam, ok? Então espero que este vídeo tenha feito sentido para ti. No próximo vídeo vamos acabar este tópico. Obrigado por veres, obrigado por ouvir. Se o amor é a resposta, então estás em casa. O meu nome é António.